Existe alguém ouvindo esta mensagem que precisa prestar muita atenção ao Salmo 140. Nem todo inimigo chega anunciando que deseja o seu mal. Alguns se aproximam sorrindo, perguntam como você está, querem conhecer seus planos, procuram saber o que acontece dentro da sua casa, ouvem suas dificuldades, descobrem seus pontos frágeis e depois usam essas informações de maneira escondida. O inimigo mais perigoso nem sempre é aquele que declara guerra diante de você. Muitas vezes, é aquele que se apresenta como amigo, mas se incomoda secretamente com sua paz, com sua família, com sua fé e com aquilo que Deus está construindo em sua vida. Talvez você já tenha sentido que alguma coisa mudou. Uma pessoa que era próxima começou a agir de maneira estranha. Alguém que conhecia seus segredos passou a tratar você com frieza. Conversas são interrompidas quando você chega. Informações que contou apenas para uma pessoa começaram a circular. Você percebe olhares, indiretas e atitudes diferentes, mas não consegue compreender de onde tudo começou. Hoje, antes de tirar conclusões ou acusar alguém, você apresentará tudo diante de Deus. O Salmo 140 é uma oração para momentos assim. Davi estava cercado por pessoas violentas e mal intencionadas. Homens que planejavam o mal em segredo, preparavam armadilhas e afiavam a língua como uma serpente. Mas Davi não colocou sua confiança na própria capacidade de descobrir cada inimigo. Ele clamou: "Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra." Essa palavra não chegou até você por acaso. Talvez exista uma batalha que seus olhos ainda não conseguem compreender. Mas Deus vê aquilo que acontece quando você não está presente. Ele ouve conversas que nunca chegaram aos seus ouvidos. Conhece intenções escondidas atrás de palavras aparentemente gentis. O Senhor não precisa que você descubra tudo para poder protegê-la. Enquanto você dorme, Deus continua vendo. Enquanto você cuida da sua casa, Ele conhece aquilo que está sendo planejado. Enquanto você trabalha e cumpre suas responsabilidades, o Senhor sabe quem se aproxima com sinceridade e quem se aproxima apenas para recolher informações. Por isso, não viva atormentada tentando descobrir o nome de todos os seus inimigos. Esta oração não foi criada para colocar desconfiança dentro do seu coração. Ela foi criada para colocar confiança em Deus. Existe uma diferença. A desconfiança faz você enxergar inimigos em todos os lugares. A confiança faz você observar os frutos, agir com sabedoria e entregar ao Senhor aquilo que não consegue controlar. Durante esta oração, Deus trará discernimento, mas também trará paz. Ele não quer que você passe todos os dias olhando para trás. Não deseja que sua mente permaneça presa tentando imaginar quem está falando, quem está desejando o mal ou quem está preparando alguma coisa. O inimigo oculto não merece ocupar o centro da sua vida. O centro pertence a Deus. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: "O Senhor me livrará de todo inimigo oculto." Não escreva o nome de nenhuma pessoa. Não acuse ninguém. Essa declaração não será contra alguém. Será uma expressão da sua confiança na proteção de Deus. Se você chegou até esta mensagem sentindo que existe uma batalha escondida, deixe o seu gostei. Essa atitude ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também estão enfrentando coisas que não conseguem explicar. E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora no canal. Aqui nós estamos unidos em oração, fé e sabedoria. Não estamos alimentando medo, estamos aprendendo a enfrentar as batalhas sem perder a paz e sem abandonar a presença de Deus. Permaneça até o final dos 5 blocos, porque faremos uma oração profunda com o Salmo 140 pela sua vida, sua casa, sua família e por todos os caminhos que Deus colocou diante de você. Existe algo importante que você precisa compreender sobre os inimigos ocultos. Eles raramente começam com um grande ataque. Primeiro, observam, fazem perguntas, procuram descobrir o que deixa você feliz, tentam conhecer aquilo que causa medo, querem saber seus planos antes que sejam realizados. Às vezes, a própria pessoa entrega informações demais sem perceber. Conta um projeto que ainda está começando. Fala sobre aquilo que recebeu. Mostra tudo o que acontece dentro da sua casa.
Compartilha uma dificuldade com alguém que nunca demonstrou capacidade para guardar um segredo. Depois, quando algo dá errado, pergunta: por que eu contei? Minha querida irmã, não se condene pelo que já aconteceu, mas permita que Deus ensine você a caminhar com mais prudência. Nem tudo precisa ser contado. Nem toda bênção precisa ser anunciada antes de estar firmada. Nem todo projeto precisa da opinião de muitas pessoas. Existem coisas que precisam crescer em silêncio. A semente não faz barulho debaixo da terra. Ela cria raízes antes de aparecer. Da mesma forma, algumas respostas de Deus precisam ser protegidas da exposição precipitada. Isso não significa viver com medo da inveja. Significa entender que privacidade também é sabedoria. Jesus amava as multidões, mas não entregava a mesma intimidade a todas as pessoas. Daniel trabalhava com muitas autoridades, mas sua comunhão profunda estava em Deus. Davi possuía pessoas ao redor, mas sabia que nem todos desejavam sua vitória. Você pode tratar todos com respeito, sem entregar a todos acesso à sua vida. Pode ser bondosa, sem revelar cada detalhe. Pode conversar sem contar seus planos. Pode amar sem permitir que qualquer pessoa atravesse seus limites. Talvez você tenha uma natureza aberta, gosta de conversar, sente-se aliviada quando conta aquilo que está vivendo. Isso não é um defeito, mas escolha cuidadosamente quem terá acesso à sua vulnerabilidade. Pergunte: essa pessoa sabe ouvir sem espalhar? Ela respeita quando peço segredo? Como fala das outras pessoas quando elas não estão presentes? Consegue alegrar-se com as minhas conquistas? Permanece ao meu lado somente quando precisa de alguma coisa? Essas perguntas não existem para transformar você em uma mulher desconfiada. Servem para ajudá-la a reconhecer os frutos. Quem sempre leva a fofoca também pode levar a sua história. Quem revela o segredo de outras pessoas para conquistar sua atenção, poderá revelar o seu para conquistar a atenção de alguém. Quem diminui todas as conquistas talvez não saiba celebrar aquilo que Deus faz em sua vida. Não ignore os sinais, mas também não condene alguém apenas por uma sensação. O medo pode interpretar de maneira errada uma atitude comum. Uma pessoa pode estar distante porque enfrenta um problema que você desconhece. Alguém pode não responder porque está cansado, enfermo ou preocupado. Nem todo silêncio significa inveja. Nem todo silêncio significa inveja. Nem todo problema é um ataque espiritual. Por isso, peça discernimento, não imaginação. O discernimento observa fatos. A imaginação dominada pelo medo constrói histórias. O discernimento produz decisões equilibradas. O medo faz você acusar antes de conhecer a verdade. O Salmo 140 não nos ensina a investigar obsessivamente cada pessoa. Ele nos ensina a buscar proteção em Deus diante da maldade real. Davi disse: aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Essa expressão revela uma das armas mais usadas pelos inimigos ocultos, a língua. Existem palavras que parecem pequenas, mas carregam veneno. Uma fofoca pode separar uma amizade. Uma acusação pode ferir uma família. Uma mentira pode questionar uma reputação construída durante anos. Uma frase repetida fora do contexto consegue fazer uma pessoa parecer completamente diferente daquilo que realmente é. Talvez o ataque contra você não tenha vindo através de uma ação visível. Veio através das palavras. Alguém colocou dúvida no coração de uma pessoa próxima. Disse: eu não quero falar mal, mas você precisa tomar cuidado. Não conte que fui eu quem disse. Talvez eu esteja enganada, mas ouvi algumas coisas. Essas frases são usadas para lançar uma semente de desconfiança sem assumir responsabilidade. A pessoa esconde a fofoca atrás de uma falsa preocupação. Diz que deseja ajudar, mas não procura esclarecer a verdade com quem está envolvido. O veneno trabalha assim. Ele entra através de uma frase pequena e começa a circular dentro dos pensamentos. Por isso, você também precisa vigiar aquilo que ouve. Nem todo inimigo oculto está tentando falar diretamente com você. Alguns tentarão usar você para ferir outra pessoa. Chegarão trazendo uma história. Contarão apenas uma versão. Tentarão fazer você escolher um lado. Não aceite ser instrumento de uma guerra que não conhece.
Quando alguém vier falar mal de outra pessoa, pergunte: você já conversou diretamente com ela? Essa informação é verdadeira? Contar isso ajudará alguém ou apenas aumentará o problema? Uma mulher de Deus não permite que seus ouvidos se transformem em depósito de veneno. Ela sabe que aquilo que escuta também pode contaminar sua paz. Talvez você tenha sido levada a acreditar em algo sobre alguém e, mais tarde, descobriu que a história era diferente. Sentiu-se usada. Percebeu que participou de um afastamento que não precisava ter acontecido. Se isso ocorreu, reconheça, peça perdão e aprenda. Integridade não é nunca errar, é não permanecer no erro depois de reconhecer a verdade. O inimigo oculto deseja criar divisão. Ele sabe que uma pessoa isolada se torna mais vulnerável. Por isso, tenta afastar familiares, criar suspeitas, transformar pequenas diferenças em grandes guerras e fazer todos acreditarem que precisam escolher lados. Mas Deus trabalha através da verdade, da reconciliação e da sabedoria. Antes de romper uma relação importante por causa do que alguém disse, converse com a pessoa envolvida. Não chegue acusando. Diga: ouvi algo e prefiro conversar diretamente com você antes de formar uma opinião. Essa atitude poderá impedir anos de mágoa. Se a história for falsa, a mentira perderá espaço. Se houver alguma verdade, vocês poderão tratar a situação com maturidade. O inimigo oculto perde força quando as pessoas param de conversar pelas costas e começam a falar umas com as outras. Mas existem situações em que a conversa não é segura. Se houver ameaça, violência, manipulação ou risco, procure ajuda e não confronte sozinha. A oração não substitui os cuidados necessários. Deus também concede proteção através da prudência, de pessoas responsáveis e das medidas corretas. Minha irmã, talvez você esteja ouvindo esta mensagem porque já sofreu demais tentando enfrentar inimigos com a própria força. Você investigou, perguntou, procurou provas, tentou antecipar cada movimento, mas quanto mais descobria, mais ansiosa ficava. Hoje Deus está convidando você a entregar aquilo que não consegue controlar. Você não precisa conhecer cada conversa. Se alguma informação for necessária para sua proteção, peça que Deus a revele de maneira clara e responsável. Mas não transforme sua vida em uma investigação interminável. Você possui uma casa para cuidar, pessoas para amar, uma saúde que precisa de atenção, dias que não voltarão. Não entregue tudo isso a quem decidiu falar de você. O Salmo 140 começa com um pedido simples e poderoso: livra-me, ó Senhor. Davi reconheceu que precisava de ajuda. Ele não disse: eu descobrirei todos. Eu me vingarei, eu destruirei cada pessoa. Ele pediu livramento. Essa também será a nossa oração. Senhor, livra-nos daquilo que vemos e daquilo que não vemos. Livra-nos das pessoas mal intencionadas, mas também das acusações precipitadas. Livra-nos das pessoas mal intencionadas, mas também das acusações precipitadas. Livra-nos das armadilhas e da vontade de responder com vingança. Livra-nos das armadilhas e da vontade de responder com vingança. Livra-nos da mentira e dá-nos coragem para viver na verdade. Perceba como essa oração começa a trabalhar dentro de nós. Não estamos apenas pedindo que Deus transforme o ambiente, estamos permitindo que Ele examine nosso coração. Talvez, enquanto você pede proteção contra inimigos ocultos, o Senhor mostre alguma atitude que precisa ser corrigida. Talvez esteja compartilhando informações demais. Talvez tenha permanecido em uma amizade que já demonstrou frutos ruins. Talvez tenha participado de conversas que alimentaram conflitos. Talvez esteja acusando alguém sem provas porque uma experiência passada deixou você com medo. Não tenha vergonha da correção de Deus. A correção não vem para humilhar, vem para proteger. Quando o Senhor mostra algo, Ele oferece uma oportunidade de mudança. Diga: Pai, mostra o que eu não estou conseguindo enxergar. Se existe uma armadilha, dá-me discernimento. Se o problema está na minha maneira de agir, dá-me humildade para mudar. Eu não quero viver dominada pelo medo. Quero caminhar debaixo da tua direção. Essa será a base dos próximos blocos. Não apenas descobrir inimigos, mas aprender a permanecer protegida sem perder a paz. Não apenas pedir que Deus revele a mentira,
mas construir uma vida em que a verdade tenha raízes. Não apenas clamar contra palavras venenosas, mas permitir que nossa boca produza cura. Se você deseja essa proteção, escreva nos comentários: Senhor, guarda-me do mal escondido. Escreva com fé. Não precisa contar detalhes íntimos nem expor ninguém. Deus conhece a situação. Conte também de qual cidade você está acompanhando esta oração. Vamos mostrar que existe uma comunidade inteira unida, clamando por proteção, sabedoria e paz. Compartilhe esta mensagem com uma mulher que começou a desconfiar de todos depois de uma traição. Ela precisa aprender que pode ser prudente sem viver atormentada. Inscreva-se e permaneça conosco até o último bloco, porque, no próximo, vamos falar sobre as armadilhas que os inimigos colocam no caminho e sobre os sinais que uma mulher não deve ignorar. Algumas armadilhas são feitas de palavras, outras são construídas através da manipulação, da culpa e de falsas oportunidades. Mas o Deus que conhece o laço antes que seus pés cheguem até ele é poderoso para mudar sua direção e guardar cada passo. O Salmo 140 declara: Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, que se propôs desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Davi não estava enfrentando apenas palavras maldosas. Existiam armadilhas preparadas para fazê-lo cair. Seus inimigos desejavam desviar seus passos, tirá-lo da direção correta e levá-lo para um lugar onde pudesse ser facilmente atacado. Preste atenção. O objetivo da armadilha não era apenas ferir Davi. Era fazer com que ele saísse do caminho. Isso também acontece em nossa vida. Nem todo ataque começa tentando destruir você diretamente. Às vezes, o inimigo provoca, esperando que você responda de uma maneira que prejudique sua própria reputação. Alguém mente para que você perca o controle. Uma pessoa fala algo ofensivo, esperando que você diga palavras das quais se arrependerá. Criam uma situação injusta para que você tome uma decisão precipitada. Depois, mostram apenas sua reação e escondem tudo o que fizeram para provocá-la. Essa é uma armadilha. A pessoa não conseguiu encontrar algo verdadeiro contra você, então tenta fazer com que você produza o erro que ela precisa. Por isso, domínio próprio também é proteção. Quando você percebe que alguém deseja provocar uma reação, não entregue aquilo que essa pessoa está esperando. Respire. Não responda imediatamente. Não escreva mensagens enquanto estiver tremendo de raiva. Não grave áudios dizendo tudo o que está preso no coração. Espere até recuperar a clareza. Uma resposta adiada pode proteger você de um arrependimento duradouro. Talvez alguém diga: você está com medo de responder? Não, você está escolhendo não entrar na armadilha. A mulher que controla as palavras não é fraca. Ela compreendeu que seus lábios não podem ficar nas mãos das emoções. Você pode ser firme sem ser cruel. Pode defender-se sem ameaçar. Pode mostrar a verdade sem expor segredos que não fazem parte do problema. Pode dizer: não aceito que fale comigo dessa maneira. Essa informação não é verdadeira. Se houver alguma dúvida, podemos conversar com respeito. Não participarei dessa discussão enquanto houver ofensas. São respostas fortes porque não entregam ao provocador o descontrole que ele esperava. Minha querida irmã, existem pessoas que tentarão fazer você parecer aquilo que disseram. Se chamaram você de agressiva, provocarão até que levante a voz. Se disseram que você é desequilibrada, insistirão até que perca a calma. Se espalharam que você é orgulhosa, interpretarão seus limites como confirmação. Não viva tentando ajustar cada atitude para controlar a interpretação dessas pessoas. Mas também não facilite a mentira através de respostas impulsivas. Você não precisa representar uma personagem. Precisa apenas agir de acordo com os valores que deseja preservar. O Salmo fala de laços, cordas e redes colocadas à beira do caminho. Isso nos mostra que algumas armadilhas estarão justamente nos lugares por onde precisamos passar. No trabalho, na família, na vizinhança, dentro de uma amizade, nas redes sociais, em uma conversa aparentemente inocente. Talvez você não consiga evitar completamente a presença de certas pessoas, mas pode aprender a limitar o acesso que elas possuem.
Se alguém sempre transforma suas palavras, fale menos sobre assuntos íntimos. Se uma conversa constantemente termina em conflito, escolha outro momento e, quando necessário, tenha uma pessoa madura presente. Se alguém pede dinheiro repetidamente e não cumpre os acordos, você pode dizer não. Se uma pessoa utiliza a culpa para obrigá-la a fazer aquilo que não pode, reconheça a manipulação. Uma armadilha nem sempre parece uma ameaça. Às vezes, ela chega como um pedido. Se você me amasse, faria isso. Depois de tudo que fiz por você, não pode negar. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Se alguma coisa acontecer comigo, a culpa será sua. Essas frases colocam sobre você uma responsabilidade que talvez não lhe pertença. Ajudar é uma atitude de amor. Ser manipulada é outra coisa. O amor respeita seus limites. A manipulação transforma seus limites em prova de que você não se importa. Talvez você tenha sido criada acreditando que uma boa mulher nunca deve negar ajuda. Por isso, passou anos resolvendo os problemas de todos. Emprestou dinheiro que não podia perder. Assumiu cuidados que deveriam ser divididos com outras pessoas. Cancelou compromissos importantes. Abandonou o próprio descanso. E quando tentou dizer que estava cansada, alguém respondeu: "Mas você sempre fez." Exatamente. Você sempre fez. E talvez tenha chegado o momento de outras pessoas também assumirem suas responsabilidades. Não é falta de amor permitir que um adulto enfrente as consequências das próprias decisões. Não é egoísmo preservar o dinheiro necessário para sua casa. Não é maldade dizer que sua saúde já não permite determinadas tarefas. Não é pecado descansar. O inimigo pode usar a culpa como uma rede para desviar seus passos. Você deixa de cuidar daquilo que Deus confiou a você porque está ocupada sustentando escolhas que pertencem aos outros. Depois, sente-se esgotada, ressentida e culpada por estar ressentida. Esse ciclo precisa ser interrompido. Peça a Deus sabedoria para ajudar sem se abandonar. Diga: "Senhor, mostra-me aquilo que verdadeiramente é minha responsabilidade. Ensina-me a ajudar sem impedir que os outros amadureçam. Dá-me coragem para dizer não quando o pedido ultrapassar meus limites." Talvez o inimigo oculto não seja uma pessoa específica. Pode ser um padrão que se repete em sua vida. A necessidade de agradar, o medo de decepcionar, a dificuldade de estabelecer limites, a vontade de ser necessária para sentir que possui valor. Essas feridas podem ser usadas por pessoas mal intencionadas. Quem percebe que você tem medo de ser abandonada poderá ameaçar ir embora sempre que não conseguir o que deseja. Quem sabe que você sente culpa facilmente poderá apresentar-se sempre como vítima. Quem percebe que você precisa da aprovação poderá controlar suas escolhas através de elogios e críticas. Por isso, Deus não deseja apenas livrar você das pessoas erradas. Ele também deseja curar os lugares internos que tornam essas armadilhas tão eficientes. Quando você compreende seu valor diante de Deus, deixa de implorar pela permanência de quem só fica quando consegue controlar você. Quando aprende que dizer não a transforma em uma pessoa ruim, a culpa perde força. Quando entende que não precisa resolver todos os problemas, começa a descansar. A cura interior também é uma forma de guerra espiritual. Ela fecha as portas que a manipulação utilizava. O Salmo 140 não alimenta apenas um clamor contra inimigos externos. Ele desperta em nós a consciência de que precisamos ter passos firmes. Davi pediu: "Guarda-me daqueles que se propuseram desviar os meus passos." Talvez alguma pessoa esteja tentando tirar você da direção correta. Pode ser através de um conselho. Nem todo conselho é dado para ajudar. Existem pessoas que aconselham com base no próprio medo. Outras desejam que você faça aquilo que elas não tiveram coragem de fazer. Algumas orientam de acordo com a vantagem que receberão. Antes de tomar uma decisão importante, pergunte: essa pessoa terá que enfrentar as consequências comigo? Ela conhece toda a situação? Sua vida demonstra sabedoria nessa área? Esse conselho combina com meus princípios? Eu sinto paz ou apenas pressão e urgência? Tenha cuidado quando alguém exigir uma decisão imediata. As armadilhas costumam usar a pressa. Você precisa responder agora. Essa oportunidade só existe hoje. Não conte para ninguém. Confie em mim. Não precisa ler.
Apenas assine. Pare. Respire. Leia. Pesquise. Converse com alguém de confiança. Uma oportunidade verdadeira não exige que você abandone toda a prudência. Isso vale especialmente para propostas de dinheiro, empréstimos, investimentos, compras, contratos e pedidos de dados pessoais. Existem pessoas que utilizam até mesmo palavras religiosas para conquistar confiança. Dizem que Deus mandou, falam em bênção, prometem multiplicação rápida. Mas pedem dinheiro antes, exigem segredo ou criam pressão. Não entregue seus recursos apenas porque alguém mencionou o nome de Deus. A fé não elimina a necessidade de verificar. Ore e confira. Peça informações. Leia as condições. Consulte alguém preparado. Deus não se ofende com sua prudência. A sabedoria também é uma resposta de oração. Talvez você tenha caído em uma armadilha no passado. Confiou em alguém, assinou algo, emprestou dinheiro, contou um segredo, acreditou em uma promessa. Depois percebeu que havia sido enganada. Não use esse erro como prova de que você é incapaz. Todos nós podemos ser enganados em algum momento. A vergonha mantém muitas pessoas em silêncio e impede que busquem ajuda. Você pensa, como não percebi? Vão dizer que fui ingênua, deveria ter desconfiado. Minha irmã, reconhecer o que aconteceu é o primeiro passo para impedir que o prejuízo cresça. Não esconda um problema grave por vergonha. Procure orientação. Reúna documentos. Guarde mensagens. Converse com alguém responsável. Se houver golpe, ameaça ou crime, busque os meios adequados de proteção. A oração não exige que você finja que nada aconteceu. Deus pode começar a trazer livramento quando você encara a realidade e dá o primeiro passo necessário. Talvez não seja possível recuperar tudo imediatamente, mas ainda será possível aprender, interromper a situação e proteger-se contra novos danos. Não permita que a culpa por uma decisão passada roube também todas as suas decisões futuras. Você aprendeu, agora caminhará com mais cuidado. Isso é maturidade. Outra armadilha usada pelos inimigos ocultos é fazer você duvidar de si mesma. A pessoa nega aquilo que disse, afirma que você entendeu errado, muda a história, faz com que você se sinta exagerada, confusa ou culpada. Depois de algum tempo, você já não confia na própria percepção. Pergunta: será que estou imaginando? Será que o problema sou eu? Em relações saudáveis, as pessoas podem discordar, mas não tentam apagar constantemente sua experiência. Elas escutam, reconhecem quando uma palavra feriu, tentam esclarecer. Quem manipula prefere transformar todas as conversas em prova de que você é o problema. Por isso, preste atenção aos padrões. Uma situação isolada pode ser um mal-entendido. Mas quando toda a conversa termina com você pedindo perdão por ter expressado uma dor, alguma coisa precisa ser observada. Escreva para si mesma aquilo que aconteceu, não para alimentar mágoa, mas para organizar os fatos. Converse com alguém equilibrado, que não aumentará o conflito nem diminuirá seus sentimentos. Peça discernimento. Você não precisa tomar uma decisão enorme no mesmo dia. Observe, proteja suas informações, diminua o acesso e, quando houver segurança, estabeleça limites claros. O inimigo oculto também utiliza falsas reconciliações. A pessoa sente que está perdendo acesso e pede desculpas. Chora, faz promessas, diz que tudo será diferente. Você se emociona e abre imediatamente todas as portas. Depois, o comportamento se repete. O arrependimento verdadeiro não aparece apenas nas palavras, ele produz frutos. Quem realmente reconheceu o erro compreende que a confiança precisará de tempo. Não exige que tudo volte ao normal no dia seguinte. Aceita limites, muda atitudes. Não culpa você pela dificuldade de confiar novamente. Perdoar pode ser uma decisão do coração. Reconstruir a confiança é um processo baseado em comportamento. Não confunda as duas coisas. Você pode perdoar sem entregar imediatamente o mesmo acesso. Pode desejar o bem e continuar protegendo aquilo que foi ferido. Pode ouvir um pedido de desculpas e dizer: eu recebo suas palavras, mas precisarei observar mudanças. Isso não é crueldade, é prudência.
O Salmo 140 pede que Deus nos guarde das mãos daqueles que desejam desviar nossos passos. Às vezes, a direção errada parece mais fácil. Responder com vingança parece oferecer alívio. Espalhar os segredos de quem feriu você parece justiça. Entrar em uma discussão parece coragem, mas esses caminhos podem afastá-la da mulher que deseja ser. Não permita que a maldade dos outros mude seu caráter. Você não precisa cair na armadilha para provar que ela existe. Afaste-se. Proteja-se. Fale quando necessário. Procure ajuda quando houver perigo, mas preserve sua integridade. Talvez alguém esteja tentando conduzir você para uma guerra pública. Publica indiretas. Conta partes da história. Marca pessoas. Espera sua resposta. Não transforme sua intimidade em espetáculo. As redes sociais não são tribunal. Quem assiste a uma discussão conhece apenas fragmentos e, muitas vezes, procura entretenimento, não verdade. Resolva de forma privada aquilo que puder ser resolvido em particular. E trate pelos meios responsáveis aquilo que for grave. Não entregue sua paz ao desejo de mostrar que está certa diante de desconhecidos. Sua vida vale mais do que alguns minutos de atenção. Agora, pense em uma situação na qual você sente que existe uma armadilha. Não tente resolver tudo neste momento. Apenas apresente diante de Deus. Diga: Senhor, se existe uma rede preparada no meu caminho, mostra-me antes que eu avance. Se alguém está tentando provocar uma reação que poderá me prejudicar, concede-me domínio próprio. Se estou sendo manipulada pela culpa, cura o meu coração. Se existe uma oportunidade falsa, fecha a porta. E se o perigo está apenas na minha imaginação, devolve-me a paz. Essa última parte é importante. Nem todo medo confirma uma ameaça. Nem toda sensação significa que alguma coisa ruim está acontecendo. Deus não deseja que esta mensagem aumente sua ansiedade. O propósito é conduzir você à sabedoria. Quando houver algo real, o Senhor poderá mostrar através de fatos, padrões, informações e orientações claras. Quando não houver, Ele ajudará você a descansar. Não procure sinais em tudo. Não interprete cada sonho, demora ou mudança de expressão como prova de uma conspiração. Viva com os olhos abertos, mas com o coração descansando em Deus. A prudência observa, a paranoia atormenta. A voz da sabedoria orienta o próximo passo. O medo exige que você resolva tudo imediatamente. Hoje, escolha a sabedoria. O Salmo 140 não termina nas armadilhas. Ele aponta para um Deus que ouve a voz da súplica. Davi declarou: Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Faça essa declaração: Tu és o meu Deus. Não diga apenas: existem inimigos. Declare: existe um Deus acima deles. Não concentre sua oração somente na rede. Olhe para aquele que consegue mostrar onde ela está. Não fale apenas da língua venenosa. Lembre-se daquele cuja palavra produz vida. Não permita que o tamanho da armadilha se torne maior do que sua confiança no Senhor. Talvez você tenha cometido erros e caído antes. Ainda assim, Deus pode ensinar seus pés a caminhar de maneira diferente. Talvez alguém tenha enganado você. Isso não significa que todos conseguirão. Talvez uma porta tenha causado dor. Isso não significa que nunca mais poderá abrir outra. Você será prudente sem se tornar prisioneira do medo. Será generosa sem permitir exploração. Será amorosa sem abandonar seus limites. Será uma mulher de fé e também de sabedoria. Se você recebe esta palavra, escreva nos comentários: Deus guardará os meus passos. Não mencione nomes. Não exponha sua situação. Essa frase é suficiente para declarar sua confiança. Deixe também o seu gostei para que esta mensagem alcance outras mulheres que estão diante de decisões difíceis. Compartilhe com alguém que precisa aprender a identificar a manipulação sem perder a bondade. E permaneça comigo. No próximo bloco, falaremos sobre a arma mais venenosa dos inimigos ocultos: a língua usada para criar fofocas, mentiras e divisões. O veneno pode circular escondido, mas a verdade possui força para sobreviver ao tempo. E Deus ensinará você a proteger sua reputação sem transformar sua vida em uma guerra para convencer todas as pessoas. O Salmo 140 revela uma das armas mais perigosas usadas pelos inimigos ocultos. Davi declara:
aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Perceba que Davi não fala apenas de pessoas que atacavam com as mãos. Ele fala de pessoas que atacavam com a língua. Pessoas que sabiam escolher as palavras certas para provocar uma divisão. Que misturavam uma pequena verdade com uma grande mentira. Que contavam apenas a parte da história que as favorecia. Que colocavam dúvidas no coração dos outros sem assumir a responsabilidade pelo estrago causado. Talvez você conheça essa dor. Você já descobriu que alguém estava falando de você pelas costas? Já sentiu pessoas mudando de comportamento sem saber o motivo? Já percebeu que uma conversa particular havia chegado a pessoas que nunca deveriam conhecê-la? Se isso aconteceu com você, escreva nos comentários apenas: Deus conhece a verdade. Você não precisa revelar o nome de ninguém. Não precisa contar detalhes, apenas que mesmo quando as pessoas conhecem somente uma versão, Deus conhece a história completa. Uma língua venenosa não precisa gritar. Muitas vezes, ela fala baixo. Aproxima-se como quem deseja ajudar. Diz: estou contando isso porque me preocupo com você. Não quero fazer fofoca, mas acho que você precisa saber. Prometa que não contará que fui eu. E em seguida, lança uma informação que muda a maneira como você enxerga outra pessoa. Nem tudo que chega até seus ouvidos merece entrar no seu coração. Antes de acreditar, pergunte: essa pessoa viu o que aconteceu ou apenas ouviu de alguém? Ela está disposta a repetir essa história diante da pessoa envolvida? Por que está me contando isso? Essa informação protege alguém ou apenas aumenta o conflito? Essas perguntas fecham a porta para muitas fofocas. Quem está acostumado a espalhar histórias geralmente se incomoda quando encontra alguém que deseja verificar os fatos. Uma mulher sábia não aceita imediatamente a primeira versão. Ela escuta com cuidado, não condena antes de compreender, não compartilha aquilo que ainda não sabe se é verdadeiro. Isso é especialmente importante dentro da família. Quantas relações entre irmãos foram quebradas porque alguém disse: ela falou isso sobre você? Quantas mães e filhas se afastaram porque uma terceira pessoa levou uma frase fora do contexto? Quantos parentes deixaram de conversar durante anos por causa de uma história que nunca foi esclarecida diretamente? Talvez você conheça uma família assim. Talvez seja a sua família. Existe alguém com quem você deixou de falar por causa daquilo que outra pessoa contou? Você chegou a conversar diretamente com ela? Ou a dor cresceu baseada apenas em uma versão? Não responda para mim. Responda dentro do seu coração. E se Deus mostrar que existe espaço para uma conversa segura e respeitosa, talvez seja o momento de dar um pequeno passo. Não chegue acusando. Diga: ouvi algo que me machucou, mas quero escutar você antes de formar uma conclusão. Talvez a pessoa confirme. Talvez negue. Talvez explique o contexto. Talvez vocês descubram que alguém estava alimentando uma divisão. A verdade precisa de oportunidade para ser ouvida. Mas lembre-se, nem toda conversa será possível. Existem pessoas que mudam a história constantemente, negam aquilo que disseram, transformam todas as perguntas em ataques. Quando percebem que serão confrontadas com os fatos, começam a chorar, acusar ou mudar de assunto. Nesses casos, não entre em discussões intermináveis. Você pode dizer: eu sei o que aconteceu e não continuarei debatendo dessa maneira. Depois, estabeleça os limites necessários. O Salmo 140 compara as palavras maldosas ao veneno de uma serpente. O veneno age por dentro. Da mesma forma, uma palavra pode entrar na mente e continuar fazendo mal muito tempo depois de ter sido pronunciada. Talvez alguém tenha dito que você era uma mãe ruim, que nunca fez nada pela família, que era difícil de amar, que seus filhos não se importavam com você, que sua fé não era verdadeira, que você nunca conseguiria recomeçar. A pessoa falou em alguns segundos, mas você passou anos repetindo a frase dentro de si. Hoje, Deus quer retirar esse veneno. Nem tudo que disseram sobre você merece tornar-se uma verdade dentro do seu coração. Algumas palavras nasceram da raiva, outras nasceram da inveja. Algumas foram ditas por pessoas que desejavam controlar você. Outras vieram de gente ferida que nunca aprendeu a tratar as próprias dores.
Isso não justifica a crueldade, mas ajuda você a compreender que a palavra pronunciada revela, muitas vezes, aquilo que existe dentro de quem falou, e não aquilo que existe em você. Pergunte a si mesma: qual foi a palavra mais dolorosa que alguém já disse a meu respeito? Eu ainda acredito nela? Essa palavra combina com os frutos da minha vida ou apenas com a intenção de quem desejava me ferir? Se você percebe que ainda carrega uma palavra negativa, escreva: eu devolvo a mentira e recebo a verdade de Deus. Essa será a nossa segunda declaração. Quando outras mulheres lerem seu comentário, perceberão que também podem parar de carregar palavras que nunca lhes pertenceram. Minha querida irmã, talvez você tenha vivido por muitos anos tentando provar que aquela palavra era falsa. Se disseram que você não era boa o suficiente, passou a fazer tudo por todos. Se disseram que você era egoísta, começou a sentir culpa sempre que cuidava de si mesma. Se disseram que ninguém permaneceria ao seu lado, passou a aceitar desrespeito por medo de ficar sozinha. A mentira não apenas feriu seus sentimentos, começou a dirigir suas escolhas. Hoje, esse ciclo precisa ser interrompido. Você não precisa provar seu valor através do esgotamento. Não precisa comprar amor. Não precisa aceitar tudo para impedir que alguém vá embora. Quem permanece apenas enquanto consegue ultrapassar seus limites não está oferecendo uma presença saudável. Peça a Deus para mostrar quais decisões ainda estão sendo governadas pelas palavras que lançaram sobre você. Talvez seja necessário aprender a dizer: eu não sou aquilo que disseram. Uma pessoa não decide meu valor. Meu passado não possui autoridade sobre todos os meus próximos dias. Deus conhece meu coração e continuará trabalhando em minha vida. A verdade de Deus não transforma você em alguém que nunca erra. Ela oferece uma identidade firme o suficiente para reconhecer os próprios erros sem aceitar acusações inventadas. Uma mulher insegura pode negar tudo porque qualquer correção parece uma ameaça. Uma mulher curada consegue dizer: nessa parte eu errei e preciso mudar. Mas não aceitarei as outras coisas que foram colocadas sobre mim. Isso é maturidade. Talvez alguém tenha falado mal de você porque não aceitou um limite. Você emprestou dinheiro muitas vezes, mas um dia não pôde. Ajudou durante anos, mas chegou um momento em que sua saúde não permitiu. Esteve disponível sempre, mas chegou um momento em que sua saúde não permitiu. Então começaram a dizer que você havia mudado. Talvez você tenha mudado mesmo. Aprendeu que também possui limites. Compreendeu que não pode resolver tudo. Descobriu que ajudar não significa abandonar a si mesma. Não tenha vergonha desse amadurecimento. Entretanto, examine sempre o coração. Pergunte: estou estabelecendo um limite ou usando o silêncio para punir? Estou me protegendo ou tentando provocar culpa? Estou falando a verdade ou acrescentando coisas porque estou magoada? Estou compartilhando isso para buscar ajuda ou para reunir pessoas contra alguém? Essas perguntas protegem sua integridade. É fácil reconhecer o veneno na boca dos outros. Mais difícil é perceber quando a dor começa a colocar veneno em nossa própria língua. Você foi ferida e começou a contar o que aconteceu para muitas pessoas. No início, queria apenas desabafar, mas aos poucos, cada conversa aumentou a raiva. Você repetiu a história tantas vezes que a ferida não teve oportunidade de fechar. Talvez tenha contado detalhes que não eram necessários. Talvez tenha exposto fraquezas de alguém porque queria que todos ficassem do seu lado. Se isso aconteceu, não se condene. Reconheça e mude. Diga: Senhor, eu não quero me transformar naquilo que me feriu. O Salmo 140 é uma oração contra línguas venenosas, mas também pode ser uma oração para que nossa boca não produza veneno. Antes de falar, pergunte: isso é verdadeiro? É necessário? Estou contando para a pessoa certa? Minhas palavras ajudarão a resolver ou apenas aumentarão o conflito? Estou falando movida pela sabedoria ou pela raiva? Se ainda estiver muito magoada, escreva tudo em um papel, mas não envie. Ora, espere. Depois, releia quando estiver mais calma. Muitas palavras que pareciam indispensáveis durante a raiva já não parecem necessárias depois que o coração desacelera. Não transforme uma emoção passageira em uma consequência permanente.
Existem palavras que dividem famílias por gerações. Uma mãe fala mal do pai para os filhos. Um irmão tenta colocar todos contra o outro. Uma avó envolve os netos em conflitos que começaram antes de eles nascerem. As crianças crescem carregando mágoas que nem sequer viveram. Não entregue à próxima geração uma guerra como herança. Se existe um conflito entre adultos, trate entre adultos. Não use filhos e netos como mensageiros. Não peça que escolham lados. Não teste o amor deles através da lealdade a uma discussão. Você pode explicar o necessário sem contaminar o coração deles. Isso exige domínio próprio, mas pode salvar anos de sofrimento. Se esta parte falou com você, responda nos comentários. Você acredita que o silêncio protege a família em algumas situações? Escreva apenas sim, ou ainda estou aprendendo. Não existe vergonha em dizer que ainda está aprendendo. Todas nós estamos. A sabedoria não chega completa em um único dia. Ela é construída através de erros reconhecidos, orações e novas escolhas. Talvez você também tenha sido vítima de uma fofoca dentro da igreja. Essa dor pode ser especialmente profunda. Você esperava encontrar acolhimento, mas percebeu julgamentos, comparações e conversas escondidas. Não permita que o comportamento de algumas pessoas destrua sua fé em Deus. Pessoas falham. Comunidades precisam aprender. Líderes também precisam de responsabilidade e correção, mas Deus continua sendo Deus. Não abandone o Senhor por causa daqueles que não representaram bem seu amor. Se houve uma situação grave, procure uma liderança responsável ou outro lugar onde possa ser acolhida com respeito e segurança. Você não precisa permanecer em um ambiente que utiliza a fé para humilhar, mas também não precisa afastar-se para sempre de toda a comunhão. Peça a Deus que coloque pessoas sinceras no seu caminho. Existem mulheres de fé que não competem, que não precisam diminuir você para se sentirem importantes, que sabem ouvir sem espalhar, que oram sem transformar seu pedido em assunto, que conseguem celebrar sua vitória. Essas pessoas existem, talvez sejam poucas, mas uma amizade verdadeira vale mais do que muitas presenças vazias. Pergunte nos comentários: você ainda acredita em amizades verdadeiras? Responda: sim, Deus ainda coloca pessoas boas no nosso caminho. Ao responder, você poderá encorajar outra mulher que foi traída e começou a acreditar que todas as pessoas são iguais. Minha irmã, a traição de uma pessoa não deve definir o caráter de todas as outras. Caminhe com prudência. Construa confiança lentamente. Observe os frutos. Mas não feche o coração para sempre. O inimigo oculto deseja isolar você. Quer convencê-la de que ninguém é confiável. Uma pessoa completamente isolada torna-se mais vulnerável ao medo, à tristeza e às próprias conclusões. Você precisa de pessoas, mas precisa escolher com sabedoria. Não conte tudo para todos. Escolha uma ou duas pessoas maduras. Observe se existe reciprocidade. Uma amizade saudável não funciona apenas quando a outra pessoa precisa. Ela também pergunta como você está. Respeita quando você não deseja falar. Não exige acesso constante. Não compete com sua família. Não tenta controlar suas decisões. Uma amizade saudável aproxima você da paz. Isso não significa que nunca haverá discordância. Significa que os conflitos poderão ser tratados sem humilhação, ameaça ou exposição. O Salmo 140 continua com uma declaração poderosa. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Davi não permitiu que as vozes dos inimigos fossem maiores do que sua conversa com Deus. Talvez você esteja ouvindo muitas vozes. A voz de quem acusa, a voz de quem julga, a voz da lembrança, a voz do medo. Hoje, acima de todas elas, Tu és o meu Deus. Deus é maior do que aquilo que disseram. A palavra dele precisa ocupar o espaço onde o veneno tentou permanecer. Quando a mentira voltar à sua mente, responda com a verdade. Quando lembrar da acusação, recorde os frutos da sua vida. Quando sentir vontade de se defender diante de todos, pergunte se Deus está pedindo uma atitude ou se você está apenas tentando controlar opiniões. Quando o coração ficar pesado, ore antes de falar. Senhor, guarda os nossos ouvidos para que não recebam o veneno. Guarda a nossa boca para que não o espalhe.
Cura as palavras que ficaram gravadas. Dá-nos discernimento para reconhecer fofocas escondidas atrás de falsas preocupações. Que nenhuma mentira divida a nossa casa. Que nenhuma conversa maldosa destrua uma amizade verdadeira. Que saibamos falar diretamente, ouvir com humildade e estabelecer limites com sabedoria. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. O que você escolhe proteger a partir de hoje? Sua paz ou a necessidade de responder a todas as pessoas? Se escolhe proteger sua paz, escreva: Eu não darei minha paz à fofoca. Deixe essa declaração registrada. Leia também os comentários de outras mulheres e responda a pelo menos uma delas. Deus conhece a sua verdade. Vamos transformar os comentários em um lugar de apoio, não em um espaço para acusações. Não mencione nomes. Não ataque ninguém. Compartilhe apenas fé e encorajamento. Se esta mensagem já ajudou você, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal. Sua inscrição fortalece esta comunidade e faz com que você receba as próximas orações. Compartilhe este vídeo com uma mulher que sofreu por causa de palavras cruéis. Diga: não continue carregando o veneno que alguém colocou em você. No próximo bloco, vamos falar sobre como Deus protege sua casa, sua família e seus caminhos, sem obrigar você a viver procurando inimigos em todos os lugares. Porque a proteção de Deus não produz pânico. Ela produz discernimento, firmeza e paz. E o Salmo 140 ainda revelará que o Senhor é capaz de guardar a sua cabeça justamente no dia em que a batalha se torna mais intensa. O Salmo 140 declara: Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Essa é uma das declarações mais poderosas deste salmo. Davi não disse que nunca enfrentou uma batalha. Ele afirmou que, no dia da batalha, Deus protegeu a sua cabeça. A cabeça representa a mente, os pensamentos, as decisões e a direção. Isso significa que, quando a guerra se torna intensa, um dos primeiros lugares que precisa ser protegido é a sua mente. O inimigo oculto talvez não consiga entrar na sua casa, tocar em sua família ou interromper diretamente seus caminhos. Então, tenta entrar em seus pensamentos. Faz você imaginar conversas que não ouviu. Cria suspeitas, faz interpretar cada silêncio como rejeição, cada demora como ameaça, cada mudança de comportamento como prova de que alguma coisa está sendo preparada. A batalha começa fora, mas tenta estabelecer moradia dentro de você. É por isso que Davi declara: Tu cobriste a minha cabeça. Minha querida irmã, Deus não deseja apenas proteger você das pessoas mal intencionadas. Ele deseja guardar sua mente para que o medo não destrua sua paz antes que qualquer coisa aconteça. Você já perdeu uma noite inteira pensando naquilo que alguém poderia estar dizendo? Já ensaiou respostas para uma discussão que nunca aconteceu? Já sentiu o coração acelerado apenas porque uma pessoa demorou para responder? Já entrou em um lugar e acreditou que todos estavam falando sobre você? Se isso já aconteceu, escreva nos comentários: Senhor, guarda a minha mente. Não tenha vergonha. Muitas mulheres estão enfrentando a mesma batalha em silêncio. Às vezes, a pessoa não está sofrendo apenas por aquilo que aconteceu. Está sofrendo também por tudo que imagina que ainda poderá acontecer. O medo pega uma possibilidade e apresenta como se fosse certeza. Ele diz: todos estão contra você. Ninguém é confiável. Essa situação terminará da pior maneira. Você precisa descobrir tudo agora. Mas nem todo pensamento merece ser acreditado. Um pensamento pode surgir sem representar a realidade. Uma sensação forte não é necessariamente uma confirmação. Um sonho não é sempre um aviso. Uma preocupação não é uma profecia. Deus pode dar discernimento, mas a direção dele não precisa transformar você em prisioneira do pânico. Quando existir um perigo real, o Senhor poderá mostrar através de fatos, padrões e informações claras. Quando não existir, Ele ajudará você a descansar. Por isso, antes de concluir alguma coisa, pergunte: o que eu realmente sei? O que estou apenas imaginando? Existe algum fato ou estou interpretando tudo através do medo? Eu dormi bem? Estou cansada, ferida ou ansiosa? Conversei diretamente com a pessoa envolvida?
Essas perguntas podem impedir que sua mente construa uma guerra baseada apenas em suposições. Talvez você tenha sido traída no passado. Agora, qualquer atitude parecida desperta o medo de que tudo esteja acontecendo novamente. Uma experiência antiga começa a interpretar o presente. Você não reage apenas à situação atual, reage também a tudo que já viveu. Essa ferida precisa de cuidado. A prudência diz: eu reconheço esse sinal e observarei com calma. O medo diz: é exatamente igual, preciso agir imediatamente. A prudência reúne informações. O medo acusa, a prudência protege. O medo isola. A prudência permite que você continue vivendo enquanto avalia a situação. Se você percebe que uma decepção antiga ainda interfere em suas relações atuais, escreva: Deus está curando a minha confiança. Talvez outra mulher leia seu comentário e compreenda que também não está sozinha. Minha irmã, a proteção da mente não acontece apenas durante a oração. Ela também depende daquilo que você permite entrar diariamente. Que tipo de conversa você escuta? Quais conteúdos consome antes de dormir? Passa muito tempo acompanhando notícias que aumentam o medo? Procura constantemente mensagens sobre inimigos, traições e ataques? Se tudo que você ouve fala sobre pessoas escondidas tentando destruir sua vida, começará a enxergar ameaças até onde não existem. A guerra espiritual é uma realidade da fé cristã, mas o inimigo não pode se tornar o personagem principal de todos os seus dias. O centro pertence a Deus. A palavra fala muito mais sobre a fidelidade do Senhor do que sobre o poder dos inimigos. O Salmo 140 não apresenta apenas homens maus, redes e línguas venenosas. Apresenta um Deus que ouve, protege, defende e sustenta a causa do necessitado. Não leia apenas a parte da batalha, leia também a parte do livramento. Não alimente sua mente somente com aquilo que poderá dar errado. Lembre-se das vezes em que Deus já sustentou você. Quantas situações pareciam impossíveis e, de alguma maneira, foram resolvidas. Quantas noites você chorou pensando que não suportaria o dia seguinte, mas continuou? Quantas portas fechadas impediram que entrasse em caminhos que depois revelaram não ser bons? Quantas pessoas se afastaram e, com o tempo, você percebeu que aquele afastamento trouxe paz? Olhe para trás. Sua história não possui apenas ataques, também possui livramentos que talvez você não tenha reconhecido. Se consegue lembrar-se de pelo menos um livramento, comente: Deus já me livrou antes e me livrará novamente. Essa declaração fortalece a sua fé e também a fé de quem estiver lendo. Talvez você não possa contar os detalhes, mas sua frase já será um testemunho. O inimigo deseja que você se lembre apenas das feridas. Deus quer mostrar que, apesar de tudo, você ainda está aqui. Você passou pela traição, sobreviveu à rejeição, atravessou a perda, continuou depois da humilhação. Talvez tenha cicatrizes, mas a cicatriz também prova que a ferida não conseguiu terminar sua história. Você não precisa sentir vergonha das marcas. Elas mostram que houve dor, mas também mostram que houve recuperação. Davi enfrentou muitas perseguições. Sua vida não foi livre de conflitos. Porém, cada batalha mostrou algo sobre a fidelidade de Deus. Isso não significa romantizar o sofrimento. A dor continua sendo dor. Mas ela não será desperdiçada quando você permite que o Senhor transforme a experiência em sabedoria. A mulher que já caiu em uma armadilha aprende a observar melhor. A mulher que foi traída aprende a construir confiança com o tempo. A mulher que perdeu a paz tentando agradar a todos aprende a estabelecer limites. A mulher que falou no impulso aprende a esperar antes de responder. A mulher que acreditou em uma fofoca aprende a ouvir os dois lados. Seu passado pode ensinar sem aprisionar. O que você aprendeu depois de uma grande decepção? Aprendeu a falar menos sobre seus planos? Aprendeu a dizer não? Aprendeu a dizer não? Aprendeu a cuidar melhor da sua saúde e da sua paz? Se desejar, compartilhe nos comentários apenas o aprendizado, sem contar nomes ou situações íntimas. Comece assim: depois do que vivi, aprendi a... Complete a frase. Sua experiência poderá ajudar outra mulher.
Talvez aquilo que custou lágrimas a você se transforme em uma orientação que evitará a dor de alguém. Isso é transformar cicatrizes em sabedoria. Mas tome cuidado para não transformar o aprendizado em uma regra rígida. Se uma pessoa traiu você, a lição não precisa ser ninguém presta. Pode ser, vou construir confiança com calma. Se alguém utilizou seu segredo, não precisa decidir nunca mais conversar com ninguém. Pode escolher, compartilharei minha intimidade apenas com pessoas que demonstrarem maturidade. Se um familiar aproveitou-se da sua generosidade, não precisa parar de ajudar todas as pessoas. Pode aprender. Ajudarei dentro das minhas condições e com limites claros. A sabedoria mantém o coração vivo. A amargura fecha todas as portas. Deus deseja proteger você sem apagar sua bondade. Ele não quer transformar uma mulher amorosa em alguém frio e inacessível. Quer acrescentar discernimento ao amor, limites à generosidade, prudência à confiança, domínio próprio à coragem. O Salmo diz: Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Imagine um soldado entrando em uma guerra sem proteção sobre a cabeça. Mesmo possuindo outras armas, permaneceria vulnerável. Da mesma maneira, você pode orar contra inimigos ocultos, mas precisa cuidar daquilo que acontece em sua mente. Quando o pensamento começar a se repetir, não o alimente durante horas. Escreva o que está preocupando você. Separe os fatos das suposições. Pergunte se existe alguma atitude prática que precisa ser tomada. Se houver, planeje o próximo passo. Se não houver nada que possa fazer neste momento, entregue a Deus. Diga: Senhor, eu já pensei sobre isso. Não encontrarei uma resposta apenas repetindo a mesma preocupação. Mostra-me se existe algo que preciso fazer. Se não existe, ajuda-me a descansar. Talvez seja necessário conversar com alguém. Talvez precise guardar documentos. Talvez deva diminuir o acesso de uma pessoa. Talvez seja melhor não responder. Talvez você só precise esperar. Nem toda situação exige uma reação imediata. Algumas verdades aparecem sozinhas quando damos tempo para os comportamentos se repetirem. Você não precisa arrancar a máscara de ninguém. Se existir uma máscara, a própria inconsistência poderá fazê-la cair. Continue observando os frutos. As palavras podem enganar durante algum tempo. Os frutos revelam aquilo que as palavras tentam esconder. Jesus ensinou que conhecemos a árvore pelos frutos. Observe, essa pessoa promove paz ou sempre deixa conflitos? Aproxima familiares ou cria divisões? Cumpre aquilo que promete? Reconhece erros? Respeita seus limites? Consegue conversar sem ameaçar, humilhar ou manipular? Não julgue por um único momento. Observe padrões. Todos podem ter um dia difícil, mas comportamentos repetidos mostram aquilo que precisa ser tratado. Talvez a pessoa seja alguém muito próximo e você tenha medo de admitir o que está percebendo. Você pensa: é meu filho, é minha irmã, é uma amiga de muitos anos, é alguém da igreja. O vínculo pode tornar o reconhecimento mais doloroso, mas não muda os frutos. Você pode amar uma pessoa e reconhecer que determinadas atitudes dela fazem mal. Pode orar por alguém e diminuir o acesso. Pode ajudar sem entregar o controle da sua vida. Pode desejar uma mudança sem permitir que a espera por essa mudança destrua sua saúde. Amor não exige que você negue a realidade. Deus é amor e também é verdade. Se há uma situação difícil dentro da sua casa, faça esta pergunta: estou mantendo o silêncio para preservar a paz ou porque tenho medo da reação de alguém? Se a resposta for medo, talvez você precise procurar apoio. Não enfrente sozinha uma pessoa agressiva. Converse com alguém confiável. Se houver ameaça ou violência, busque proteção. O Salmo 140 é um clamor de alguém que reconheceu o perigo e pediu livramento. Não é uma ordem para permanecer perto daquilo que pode ferir você. Fé não significa ausência de medidas práticas. Você pode orar e também trancar a porta. Pode pedir proteção e também guardar seus dados. Pode confiar em Deus e procurar orientação. Pode perdoar e ainda estabelecer distância. Pode amar e dizer não. Isso não diminui sua fé. Mostra que você valoriza a vida que Deus lhe deu. Minha querida irmã,
Talvez sua maior batalha não seja identificar o inimigo oculto, seja aceitar que você não precisa resolver tudo sozinha. Durante anos, todos procuraram você. Quando havia um problema, chamavam seu nome. Quando alguém precisava de dinheiro, cuidado, oração ou conselho, você estava presente. Você se acostumou a ser forte. Agora sente vergonha de admitir que está cansada, mas força não significa carregar todos os pesos. Até mesmo Davi clamou por ajuda. Ele disse: "Ouve a voz das minhas súplicas." Uma súplica é o reconhecimento de que precisamos de socorro. Você pode dizer: "Senhor, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinha." Essa frase não é falta de fé, é oração. Talvez Deus responda através de uma conversa, através de um conselho, através de um profissional preparado. Permita-se receber ajuda. A mulher que cuidou de todos também merece ser cuidada. Se essa frase tocou você, responda nos comentários: "Eu também mereço cuidado." Muitas mulheres precisam ler isso. Elas aprenderam a oferecer, mas nunca aprenderam a receber. Sentem culpa quando alguém faz alguma coisa por elas. Recusam ajuda mesmo quando o corpo e a mente estão pedindo descanso. Aceitar cuidado não torna você um peso. As pessoas que verdadeiramente amam você preferem conhecer a sua necessidade a descobrir tarde demais que sofreu em silêncio. Agora, coloque a mão sobre a cabeça, se puder. Diga: "Senhor, cobre a minha mente no dia da batalha. Cobre meus pensamentos. Não permita que a suspeita governe minhas relações. Não deixe que o medo transforme possibilidades em certezas. Dá-me discernimento para reconhecer o perigo real e paz para descansar quando não houver ameaça. Protege minhas decisões. Que eu não responda movida pela raiva. Que não acuse sem provas. Que não entregue informações a quem não sabe guardá-las. Que eu também não participe de fofocas. Se existe uma armadilha, mostra com clareza. Se existe apenas uma ferida antiga interpretando tudo através do medo, cura meu coração. Dá-me equilíbrio." O Salmo 140 declara que Deus é a força da nossa salvação. Sua força não está em descobrir tudo. Não está em controlar todas as conversas. Não está em impedir que qualquer pessoa fale. Sua força está no Senhor e na sabedoria que Ele oferece para cada decisão. Talvez ainda existam perguntas sem respostas. Não permita que elas roubem o dia que está diante de você. Faça o que puder hoje. Cuide daquilo que está em suas mãos. Ame quem verdadeiramente permanece. Proteja sua intimidade. Observe os frutos. E descanse sabendo que aquilo que você não consegue ver continua diante dos olhos de Deus. Antes de terminar este bloco, quero perguntar: qual área você mais precisa que Deus proteja neste momento? Sua mente? Sua casa? Sua família? Seu trabalho? Sua reputação? Escreva apenas uma palavra nos comentários. Não conte detalhes íntimos. Nós utilizaremos essas palavras no último bloco, durante a oração final. Leia também a resposta de outra pessoa e diga: Deus está cuidando dessa área. Vamos transformar os comentários em uma corrente de intercessão e acolhimento. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que está vivendo em constante alerta. Diga: Deus quer proteger você, mas também quer devolver sua paz. Permaneça até o próximo bloco. Entraremos na oração final do Salmo 140. Vamos apresentar diante de Deus as línguas venenosas, as armadilhas, os inimigos ocultos, as famílias, a mente e todos os caminhos que precisam de proteção. E faremos uma declaração poderosa. Aquilo que está escondido não será maior do que o Deus que tudo vê. Chegamos agora ao momento final desta mensagem. Durante estes blocos, falamos sobre os inimigos que agem escondidos, as armadilhas colocadas no caminho, as palavras venenosas, a manipulação, o medo e a importância de proteger a mente no dia da batalha. Agora, não é hora de se distrair. Se puder, feche os olhos. Coloque uma das mãos sobre o coração e a outra sobre a cabeça. Não pense em nomes. Não imagine rostos. Não use esta oração para acusar ninguém. Deus conhece aquilo que você não consegue enxergar.
Se houver alguma pessoa agindo contra você, o Senhor sabe. E se alguma preocupação estiver sendo alimentada apenas pelo medo, Ele também poderá trazer paz e clareza. A nossa oração será por proteção, discernimento, livramento e cura. O Salmo 140 começa dizendo: Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos agora na Tua presença. Não confiamos apenas na nossa capacidade de observar. Não confiamos somente na nossa experiência. Colocamos nossa confiança em Ti, porque os Teus olhos alcançam lugares aos quais não conseguimos chegar. Tu conheces cada pessoa que está acompanhando esta oração. Conheces sua casa, sua família, sua história e tudo aquilo que está pesando sobre seu coração. Sabes o que aconteceu durante estes últimos dias. Conheces aquela mudança de comportamento que ela ainda não conseguiu compreender. Viste as conversas interrompidas. Ouviste as palavras pronunciadas em segredo. Conheces as informações que foram distorcidas e os planos compartilhados com pessoas que não souberam guardá-los. Nada está escondido diante de Ti. Por isso, Senhor, livra esta pessoa do mal visível e também daquilo que está escondido. Se existe uma armadilha preparada em seu caminho, revela antes que ela avance. Se existe uma proposta enganosa, mostra as contradições. Se alguém está tentando utilizar a confiança desta pessoa para obter alguma vantagem, dá-lhe discernimento. Se existe uma conversa maldosa, não permita que suas palavras encontrem terreno fértil. Se estão tentando colocar pessoas contra ela, levanta alguém disposto a ouvir os dois lados. Mas, acima de tudo, Pai, protege o coração desta pessoa. Não permitas que o medo a transforme em alguém desconfiado de todos. Que esta oração não produza pânico, que produza paz, atenção e sabedoria. Se existe perigo real, apresenta fatos e caminhos claros de proteção. Se não existe, acalma a imaginação. Que ela não passe a noite pensando em conversas que nunca ouviu. Que não interprete cada silêncio como ameaça. Que não confunda uma lembrança dolorosa com uma nova confirmação. Senhor, ensina esta pessoa a separar aquilo que sabe daquilo que apenas imagina. Quando não houver fatos, dá-lhe paciência para esperar. Quando houver fatos, concede coragem para agir com responsabilidade. Que ela não seja guiada pela pressa, que não tome decisões importantes enquanto estiver dominada pela raiva, que não envie mensagens das quais se arrependerá. Que não permita que uma provocação controle sua boca. Pai, o Salmo 140 declara: aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Nós apresentamos diante de Ti todas as palavras que feriram esta pessoa. Talvez alguém tenha questionado seu caráter. Talvez tenham dito que ela nunca fez nada pela família. Talvez tenham chamado de egoísmo aquilo que era apenas um limite necessário. Talvez tenham diminuído sua fé, sua capacidade e sua história. Senhor, retira o veneno dessas palavras. Que esta pessoa não continue repetindo dentro da mente aquilo que alguém falou durante um momento de raiva. Que a opinião de uma pessoa não determine o valor de uma vida inteira. Cura as lembranças. Cura a vergonha. Cura a vergonha das pessoas que cuidou. Das vezes em que dividiu o pouco que possuía. Das noites em que permaneceu acordada por alguém. Das orações que fez em silêncio. Das escolhas corretas que ninguém viu. Pai, Tu conheces tudo. Quando as pessoas conhecem apenas uma parte, Tu conheces a história completa. Quando alguém conta uma versão, Tu viste o começo, o meio e o final. Quando ninguém deseja ouvir, Tu continuas ouvindo. Por isso, dá a esta pessoa descanso. Ela não precisa explicar cada detalhe para todos. Mostra com quem precisa conversar e de quem deve preservar sua intimidade. Que saiba dizer: prefiro não falar sobre isso. Essa informação não é verdadeira. Podemos conversar quando houver respeito. Eu perdoo, mas a confiança precisará ser reconstruída. Coloca firmeza em sua voz. Não uma firmeza agressiva, uma firmeza tranquila, que nasce de uma consciência protegida pela verdade. Senhor, guarda também a boca desta pessoa.
Não permita que a dor a transforme naquilo que a feriu. Que ela não responda à fofoca espalhando novos segredos. Que não use fraquezas de outras pessoas como armas. Que não envolva filhos, netos e familiares em conflitos que não lhes pertencem. Que não peça a ninguém para escolher lados. Dá-lhe maturidade para tratar diretamente aquilo que for possível. E quando uma conversa não for segura, dá sabedoria para buscar apoio e manter a distância necessária. Pai, se esta pessoa participou de alguma fofoca, dá-lhe humildade para reconhecer. Talvez tenha repetido uma história sem verificar. Talvez tenha acreditado em uma versão e julgado alguém injustamente. Talvez tenha falado porque estava ferida. Não permitas que a culpa a paralisa. Conduze ao arrependimento e à correção. Se for possível reparar, mostra como. Que ela procure a pessoa certa. Peça perdão. Interrompa a circulação da história. A integridade também aparece na maneira como corrigimos nossos erros. Senhor, o Salmo 140 declara: os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho. Nós colocamos diante de ti cada rede preparada. Livra esta pessoa de contratos injustos, de propostas feitas com pressão, de pedidos de dinheiro acompanhados de manipulação, de pessoas que usam sua bondade para explorá-la, de promessas de ganhos fáceis, de mensagens falsas, de pedidos de dados pessoais, de decisões que precisam ser tomadas às pressas. Dá-lhe prudência para ler antes de assinar, coragem para perguntar quando não compreender, paciência para pesquisar, humildade para buscar orientação. Não permitas que a necessidade faça esta pessoa aceitar qualquer oferta. Não permitas que a carência faça abrir a porta para qualquer presença. Não permitas que a culpa obrigue a carregar responsabilidades que pertencem aos outros. Pai, cura o medo de dizer não. Talvez esta mulher tenha passado a vida acreditando que precisa estar disponível para todos. Ela ajudou, cuidou, emprestou, abriu a própria casa, assumiu problemas que não havia criado. Agora está cansada, mas sente vergonha de admitir. Senhor, mostra-lhe que ela também merece cuidado. Que descansar não é egoísmo. Que proteger a própria saúde não é falta de amor. Que dizer não posso não significa dizer não me importo. Ensina-a a ajudar dentro das suas condições. Que nenhuma pessoa utilize palavras religiosas ou ameaças emocionais para manipulá-la. Quando disserem, se você me amasse, faria isso, dá-lhe clareza para reconhecer que o amor verdadeiro também respeita limites. Senhor, visita agora a casa desta pessoa. Entra em cada cômodo. Que nenhuma fofoca divida esta família. Que nenhuma mentira coloque filhos contra pais, irmãos contra irmãos ou parentes contra parentes. Onde existe uma história mal explicada, abre oportunidade para uma conversa madura. Onde existe orgulho, produz humildade. Onde alguém precisa reconhecer um erro, dá coragem. Onde a reconciliação for saudável e segura, constrói uma ponte. Mas, quando houver ameaça, violência ou manipulação, abre um caminho de proteção. Que ninguém utilize a oração para manter esta pessoa presa a uma situação perigosa. Conduze-a a familiares confiáveis, profissionais preparados e aos recursos necessários. A fé também reconhece quando chegou o momento de pedir ajuda. Pai, coloca a tua mão sobre os filhos e os netos. Protege-os das consequências de conflitos que começaram antes deles. Que não sejam usados como mensageiros. Que não precisem escolher lados para provar amor. Dá sabedoria aos adultos para preservar o coração dos mais novos. Que esta família não entregue às próximas gerações uma guerra como herança. Interrompe os ciclos de fofoca, silêncio punitivo, manipulação e afastamento. Que uma nova maneira de conversar comece nesta casa, com mais respeito, com menos acusações, com coragem para ouvir, com humildade para dizer, eu estava errada. Senhor, visita o trabalho e os caminhos desta pessoa. Se alguém está tentando prejudicar sua reputação profissional, manifesta a verdade. Que aquilo que foi construído através de anos de responsabilidade não seja apagado por uma acusação sem provas.
Dá-lhe sabedoria para guardar documentos, mensagens e informações importantes, que ela não enfrente sozinha uma situação séria. Conduze-a aos meios corretos de orientação e defesa. Se uma porta estiver sendo fechada injustamente, abre uma nova direção. Mas, se existe alguma atitude que precisa ser corrigida, mostra com amor. Não queremos apenas enxergar o erro dos outros. Queremos permitir que o Senhor examine também nosso coração. Pai, revela onde esta pessoa precisa mudar. Se fala demais sobre seus planos, ensina a proteger aquilo que ainda está crescendo. Se confia rapidamente, ensina a observar os frutos. Se acusa sem provas, dá-lhe equilíbrio. Se permanece em lugares prejudiciais por medo da rejeição, concede coragem. Se tenta controlar todas as pessoas, ensina a entregar. A correção do Senhor não vem para humilhar, vem para proteger e amadurecer. O Salmo declara: Ó Senhor Deus, força da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Cobre agora a cabeça desta pessoa. Guarda a mente, silencie os pensamentos repetitivos, que ela não reconstrua a mesma conversa repetitivos, que não ensaie respostas para discussões que talvez nunca aconteçam. Que não procure inimigos em todos os lugares, que o medo não transforme possibilidades em certezas. Dá descanso. Quando a preocupação voltar, que ela consiga perguntar: o que eu realmente sei? Existe alguma atitude que preciso tomar? Ou estou apenas tentando controlar aquilo que não está nas minhas mãos? Senhor, devolve o sono. Acalma a respiração. Retira a tensão dos ombros. Que esta pessoa compreenda que não precisa vigiar o mundo durante todas as horas. Enquanto ela dorme, tu continuas sendo Deus. Enquanto ela não possui uma resposta, teus olhos continuam abertos. Aquilo que está escondido não está escondido de ti. Pai, cura também as decepções antigas. Talvez uma traição do passado continue interpretando todas as relações do presente. Esta pessoa foi ferida e começou a acreditar que ninguém é confiável. Coloca pessoas sinceras em seu caminho, pessoas que saibam ouvir sem espalhar, que respeitem limites, que consigam celebrar sem competir, que ofereçam ajuda sem cobrar controle. Dá-lhe paciência para construir confiança lentamente, que não entregue tudo imediatamente, mas também não feche o coração para sempre. A traição de uma pessoa não determinará o caráter de todas as outras. Senhor, transforma a amargura em discernimento, a desconfiança excessiva em prudência, a vontade de vingança em desejo de justiça, a dor em sabedoria. Que esta pessoa não precise destruir ninguém para continuar de pé. Que não se alegre com a queda de quem a feriu. Que entregue a causa em tuas mãos e volte os olhos para a própria vida. Ela ainda possui dias para viver, pessoas para amar, uma saúde para cuidar, projetos para retomar, momentos simples para aproveitar. Não permitas que os inimigos ocultos ocupem o centro da história dela. O centro pertence a ti, Pai. Agora apresentamos as áreas escritas nos comentários: a mente, a casa, a família, o trabalho, a reputação, a saúde, as finanças, os filhos. Cada palavra representa uma história que tu conheces completamente. Visita cada pessoa. Onde pediram proteção para a mente, derrama paz. Onde pediram pela casa, estabelece respeito e segurança. Onde apresentaram a família, promove sabedoria e reconciliação saudável. Onde colocaram o trabalho, concede direção e justiça. Onde entregaram a reputação, permite que os frutos da verdade apareçam. Onde existe enfermidade, conduz aos cuidados necessários e fortalece durante o processo. Onde existe preocupação financeira, dá organização, provisão e prudência. Onde apresentaram os filhos, acompanha cada caminho. Senhor, o Salmo 140 termina com uma certeza: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Nós não terminamos esta oração exaltando o poder dos inimigos. Terminamos declarando a fidelidade de Deus. O Senhor sustenta a causa do oprimido. O Senhor conhece a verdade. O Senhor permanece presente.
Por isso, minha irmã, não saia desta oração procurando nomes, saia procurando paz. Não termine esta mensagem acreditando que todos estão contra você. Termine lembrando que Deus está com você. Não transforme prudência em isolamento. Não transforme discernimento em acusação. Não transforme proteção em medo. Continue vivendo. Continue fazendo o bem. Continue observando os frutos. Continue estabelecendo limites. Continue orando. E deixe Deus conduzir aquilo que você não consegue controlar. Agora comigo. O Senhor me livrará do mal escondido. Deus guardará os meus passos. Nenhuma língua venenosa roubará a minha paz. Deus cobrirá a minha mente no dia da batalha. E diga com fé: aquilo que está escondido não é maior do que o Deus que tudo vê. Senhor, recebe cada declaração. Que esta pessoa saia fortalecida, mas não assustada. Atenta, mas não atormentada. Prudente, mas ainda capaz de amar. Firme, mas sem perder a bondade. Dá-lhe sabedoria para o próximo passo. Se precisa falar, prepara as palavras. Se precisa permanecer em silêncio, concede domínio próprio. Se precisa se afastar, dá coragem. Se precisa procurar ajuda, coloca a pessoa certa em seu caminho. Se precisa apenas esperar, sustenta seu coração. Nós entregamos os inimigos conhecidos e desconhecidos. Entregamos as conversas, as armadilhas, as preocupações. Entregamos aquilo que não conseguimos provar e aquilo que não conseguimos controlar. Não carregaremos novamente o peso que acabamos de colocar diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Se você recebeu esta oração, escreva nos comentários: Deus me livrará de todo inimigo oculto. Agora responda também a esta pergunta: qual parte desta mensagem mais falou com você? Foi a palavra sobre a língua venenosa? Sobre as armadilhas? Sobre a manipulação? Sobre proteger a mente? Ou sobre estabelecer limites? Escreva apenas uma dessas palavras nos comentários. Depois, encontre o comentário de outra pessoa e responda: Deus está cuidando de você. Vamos transformar este espaço em uma verdadeira corrente de fé e acolhimento. Não escreva nomes de pessoas. Não faça acusações. Use os comentários para declarar a proteção de Deus e fortalecer quem também está enfrentando uma batalha. Deixe o seu gostei e compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa. Talvez exista uma mulher sofrendo em silêncio, tentando descobrir por que tudo mudou ao seu redor. Esta mensagem poderá ajudá-la a recuperar o discernimento sem perder a paz. Envie dizendo: o Salmo 140 me fez lembrar de você. Deus conhece aquilo que você não consegue ver. E se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se agora no canal. Aqui nós continuaremos unidos através da palavra, da oração e da sabedoria. Ative o sino para receber as próximas mensagens. Que Deus guarde sua mente, proteja sua casa, livre seus caminhos de toda armadilha e não permita que nenhuma palavra venenosa roube sua paz. O Senhor conhece a verdade. Ele vê aquilo que está escondido e você não está sozinha. Deus abençoe.